Oi, gente! Vamos para mais um movimento de histórias sistêmicas, histórias que curam, histórias que chegam e que são reais dentro do consultório, seja online ou presencial, né? Então, são situações, depoimentos de vida que, através da constelação familiar, há um desbloqueio energético e espiritual para que a pessoa volte a fluir com a sua vida. E uma coisa que eu gostaria de iniciar hoje esse vídeo dizendo para vocês é que todos nós estamos na história certa para gente. Essa é a nossa força, de estarmos na história familiar sistêmica certa. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E dentro dessa força espiritual, é dentro dessa história humana que a gente vem viver, que é a nossa evolução espiritual. Então nós não podemos esquecer dessa condição de sermos espirituais. É a nossa essência, a alma da gente não morre, ela continua. O corpo um dia se vai. Então, quando a gente entra para esse corpo, através dessa história, com esse pai, com essa mãe, eles são os pais certos para a nossa evolução. É isso que a filosofia da constelação nos traz, com a força do que a gente vive dentro da família da gente, seja de algo de bom ou algo que não foi tão bom e que deixou uma dor dentro do sistema. E a cura para tudo isso é devolver para esses ancestrais o destino deles, do jeito que foi possível. E a forma que foi possível foi a melhor forma para eles. Para a gente, talvez pudesse dizer assim: ah, mas se ela tivesse tomado uma outra opção, não seria melhor? Mas naquela época, para ela, foi a melhor coisa, a melhor opção, a melhor saída que ela teve para tal reação, para tal ação dentro de um relacionamento que aconteceu. Então hoje, né, sejam todos muito bem-vindos a mais uma história sistêmica contada por mim, por Elisângela Barbosa, consteladora familiar. E hoje eu trago para vocês uma constelação que eu fiz que me tocou muito a alma. A pessoa nem precisou dizer muita coisa. Eu cheguei para ela e falei: qual o teu foco? E isso é a força da constelação, é você vir dizer: esse assunto aqui é o que está me emaranhando na vida, que está parando a minha vida. E ela falou: Elisângela, eu ainda penso na morte. Eu já fiz várias constelações com essa pessoa, né? Um processo de um sistema que tem muitas dores, muitos destinos. E é assim mesmo, é processo lento, né? Amoroso, né? E de compaixão. Ela por ela mesma e o terapeuta também de compaixão por tudo isso que é necessário ter vivido, né? Para a evolução desse sistema. Essa é a força do constelador, olhar tudo isso com um meta-sentimento, né? O sentimento maior. Então eu disse, então traga uma carta, e hoje, gente, eu tô nesse cenário aqui maior, porque hoje eu tinha prometido para vocês trazer uma cena mesmo, para vocês verem como eu trabalho a cena e as leis do Bert Helling, a teoria do Bert Helling. Então eu falei, traga uma carta que representa você e uma carta que representa esse pensamento da morte. E eu já deixei tudo posto aqui, né? Então ela trouxe essa carta aqui, ela disse que queria se colocar no meio. Ela trouxe essa carta para representar ela e essa carta aqui que não fica em pé para representar o pensamento da morte. E eu falei, onde é que você quer que eu coloque o pensamento da morte? Ela está na minha frente. E eu tive que colocar deitado porque a carta não fica em pé. E eu falei, tá certo. Então agora tudo que a gente, né, eu tô indo com vocês dentro da constelação, para vocês verem o movimento maior que está no inconsciente, para a gente poder fazer esse desbloqueio energético e espiritual. Então eu falei assim para ela: olha, vamos pensar comigo como consteladora, né? Tudo que diz respeito à morte ou vida está relacionado à nossa mãe. Então, se eu penso na morte é porque eu não estou na força da vida. Então, tem a ver com a mãe, porque a mãe é o vínculo maior que o filho tem.
A mãe é que dá, que gera essa vida dentro dela, né? E então o primeiro caminho foi traga a sua mãe. E ela trouxe a mãe dela, eu falei, onde é que você quer que eu coloque sua mãe aqui na cena? Ela falou, aqui ao lado da morte. Então, quando eu coloquei a mãe dela, ó, a mãe dela olha com os olhos fechados para a morte. E ela falou, eu falei assim, então ela tá, ó, dentro de uma hierarquia no passado, como se aqui tivesse uma linha do tempo. E aqui atrás é o passado e a vida vem acontecendo. Então a mãe dela tá aqui olhando para essa morte, ela tá um pouquinho mais para trás. E eu falei, traga a mãe da sua mãe, porque tem uma coisa geracional aí das pessoas olharem para a morte. A mãe olha para a morte e ela não olha, porque ela olha para frente, mas a morte está na frente dela como um padrão de comportamento de dor, de desejo de morrer, né? Que às vezes não se concretiza tão rápido, mas tem na alma esse desejo. E eu falei, traga a mãe da sua mãe. E ela trouxe a mãe da mãe e colocou aqui. E olha também a mãe da mãe dela olhando para a morte, a avó dela, né? Então, o que é que aqui a gente pode dizer? Bom, se tem duas mulheres que são fontes ancestrais de vida olhando para a morte, eu preciso ir para o outro portal de vida dela, para os 50%. E eu disse, traga o seu pai. E ela colocou o pai um pouco aqui, porque há uma separação mesmo, física, né? E pelo processo da constelação já há uma coisa mais equilibrada com o pai, então ela colocou o pai aqui. Quando chegou nesse ponto, eu falei para mim, né? Gente, como eu vou tirar ela daqui, desse passado? Que a alma dela se coloca nesse passado, nessa dor, dessa mulher olhar para a morte e dessa também. Como eu vou tirar essa pessoa daqui? Como eu vou abrir um caminho para frente? Eu não posso trazê-la simplesmente pisando no pensamento da morte. É um pensamento dentro dela. E daí, né, eu fui para o que eu penso e me concentro no meu silêncio de segundos, né, de tanta prática dessas meditações. Então eu parei um pouco, perguntei para a grande alma que me conduzisse a tirar ela desse movimento, né? Como eu poderia abrir esse campo. E de repente me chegou, né? Me chegou um caminho fluido. Olha, se ela está no passado, então primeiro a gente vem aqui e faz assim, ó. Mamãe, essa é a sua mãe. Eu sinto muito por tantas dores que a vovó passou. Ela é sua mãe. Eu sou sua filha. Então, por que eu construí essa frase de cura para ela? Porque ela estava na ancestralidade da avó. Então, aqui, ó, vovó, por favor, vovó. Agora, eu devolvo para você o seu lugar. Né? Até construir mais frases. Durante um tempo, eu quis sim ser a mãe da mamãe. Ser tudo aquilo que não foi possível em algum tempo você ser. Você sustentar. Porque aqui tem toda uma história, né? A avó dela, quando a mãe era criança, a avó dela, isso daí eu fico sabendo porque depois eu vou perguntando, né? A avó dela precisou deixar a filha no orfanato durante alguns tempos, alguns anos, né? E isso fez a filha se colocar no sentimento de abandono muito grande. Mas depois, essa própria filha, quando saiu do orfanato, estudou, foi fazer concursos, é concursada hoje, sustentou a família, casou, né, se separou também, teve outros filhos, até criou filhos de outra mulher, né? Então, foi uma pessoa que ela, por si só, ela se regenerou com a dor que ela passou. Mas a filha ainda estava no movimento de dizer, a minha mãe, né, olha para essa relação que não deu que ficou truncada, que ficou uma relação de sentimento de abandono. Então, eu cuido de você, mamãe, como mãe. E esse é o amor cego, né? Então, quando eu disse para ela, diga para sua avó, eu te devolvo o teu lugar de vó, de maior, e eu vou para o meu lugar de filha. Então, aqui, ó, ela já abriu um caminho para ela começar a ir para o futuro. E daí eu perguntei a ela, como você se sente? Ela disse, eu me sinto bem melhor agora.
Parece que saiu um peso de mim. Porque de fato eu estava querendo ser a mãe da minha mãe. E nesse movimento aqui, ó, ela precisou devolver para a mãe. Mamãe, eu sinto muito, mamãe, por toda a tristeza que há dentro de você. Dessa falta que a vovó fez durante um tempo. Eu sinto muito. Mas esse é o teu destino. E eu me alegro agora com o meu destino. Eu tive mãe presente o tempo todo. E eu sou grata por isso. Então, daí eu trago a mãe para cá, né? Ela precisa concordar que a mãe tem essa tristeza e um dia ela resolve, se for preciso, se ela quiser, né? Ela faz esse movimento de olhar para a mãe e de alguma forma ela fez quando a mãe ficou doente, ela cuidou. E nesse movimento aqui eu sempre peço, né? Traga uma nova carta para representar a sua mãe, porque o que está aqui é no inconsciente dela. Ela vê essa mãe assim mesmo, com os olhos fechados, triste, mesmo que a mãe esteja atuando como uma guerreira, né? Como uma mulher desbravadora. Mas dentro tem essa tristeza. Então ela trouxe uma nova carta para a mãe e eu coloquei aqui em cima, ó. E a mãe agora olha para ela. E aqui eu disse, traga uma nova carta para você, né? E ela falou assim, mamãe, eu me sinto agora abençoada. E me alegro por você sustentar o seu destino. Assim eu também posso sustentar o meu com alegria. E essa constelação foi uma constelação que, quando a gente faz uma retrospectiva, quando a gente faz um movimento, ó, aqui, ó, esse movimento é o movimento da hierarquia, né? Pai, a mãe e a filha. Mesmo que agora esteja assim. O pai um pouco mais atrás, por conta das relações que precisaram ficar distante. A mãe aqui, com todo o destino que ela teve. E a filha um pouco mais para frente, até porque eu coloquei porque ela mora só e tudo mais. Então, gente, a força dessa constelação é esse movimento de romper com a terceira lei do amor, a lei da hierarquia, né? E os filhos fazem isso como um movimento de amor, por amor. Eu serei a sua mãe. Eu vou fazer o que a vovó naquela época não pôde fazer. Mas isso é só o amor cego e emaranhado. Nós precisamos deixar com cada um o que foi de destino, o que foi possível dentro da sua história. E a história da mãe dela hoje, ela só é o que é por conta do que passou. Porque ela aprendeu com o que passou. E assim também somos nós. Nós só somos o que somos por conta das experiências, das relações que tivemos. Às vezes a gente tem uma relação que foi muito dura com a gente aprende que da próxima vez a gente não entra se entregando rápido de uma vez. A gente vai entrando mais paulatinamente. E assim a gente vai aprendendo com os relacionamentos. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje sobre essa história sistêmica. É deixar com cada um o que foi possível. Então um abraço e até semana que vem.